É isso aí, galera. Então a gente dá um resumão aí do nosso ICMS para o Estado do Espírito Santo. A gente faz essa aula aí, né? Para poder complementar o teu estudo e você ver aquilo que o professor Tudão considera mais relevante para o teu estudo aí da nossa matéria. É claro que nós baseamos o nosso estudo na Lei 7.000 de 2001, que é a lei instituidora do ICMS aqui no Estado. Tá bom? Então, baseado na Lei 7.000, o que a gente considera mais importante para você levar na prova? Vamos junto? Vai lá para você ver. Hipóteses de incidência. São um total de 10 hipóteses de incidência do tributo. Por favor, guarde todas as 10. Ó, o OPP, FF, ISE, DIFAL, DIFAL. Então, O de operações, P de prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Quando dá operação, você lembra do fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Prestação de serviço de transporte, prestação de serviço de comunicação. Aí as duas situações de operação mista, fornecimento de mercadorias, juntamente com prestação de serviços, quando está fora do campo de incidência municipal. Depois o F, outro F é fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, quando está dentro da competência municipal, mas tem ressalva. Depois nós temos as situações expressas, o I de importação, toda importação tributada aqui no nosso estado, né? Há situações relacionadas a situações interestaduais de petróleo, derivados de energia elétrica, né? Então, é o que a gente considera a entrada no nosso estado de petróleo derivado de energia elétrica, e as duas situações de diferencial de alíquota, tanto nas compras interestaduais para material de uso ou consumo ou ativo, né, de bens e mercadorias, quanto as compras interestaduais de serviços, propriamente ditos. Né? Então, são várias as situações aqui que nós temos de hipótese de incidência, 10 hipóteses de incidência para a gente levar para a prova. Quanto ao aspecto temporal, logo depois você já vai ver o aspecto temporal na lei, são 16 momentos de ocorrência de fato gerador de imposto. E tem fato gerador de imposto, por exemplo, na substituição tributária, tem fato gerador de imposto na arrematação e licitação pública de bens apreendidos ou abandonados na importação. Então, cuidado, o aspecto temporal, você tem sempre mais situações de aspecto temporal do que hipótese de incidência verdadeiramente, mas também tem que ser estudada pelo meu aluno. Saídas fictas, poxa, muito importante, algumas situações aqui, o Estado estabelece saídas fictícias, saídas que são consideradas presumidas. Então, por exemplo, as mercadorias que estão na empresa quando ela encerra as suas atividades. É uma saída ficta. Né? Hipótese de não incidências. Nossa, nós temos várias não incidências aqui no Estado. Algumas são imunidades, são 15 não incidências. É o poder de concisão do meu aluno, 15 não incidências. Tem que lembrar todas para a prova. Não incidência sobre o livro, jornal, periódico, papel destinado à sua produção, né? Não incidência sobre exportações, não incidência na saída interestadual de petróleo, derivados e energia elétrica, não incidência do ouro quando ativo financeiro, instrumento cambial, não incidência nas operações mistas, quando aquela operação vinculada a uma prestação, ela não está dentro do campo de incidência do ICMS, mas sim do ISS. Não incidência nas transferências, propriamente ditas, transferências onde você tem a situação relacionada aí a você sair do local, você sai do local propriamente dito, né? Seja por uma fusão, uma incorporação, uma cisão de empresas, o encerramento da empresa, né? Então você transfere ativo, transfere estoque e não tem incidência do tributo. Na alienação fiduciária em garantia, lembra que tem um garantidor, um banco garantidor. Meu querido. Tem um banco garantidor, e esse banco garantidor, a princípio, ele vai garantir a alienação fiduciária, mas entre ele, garantidor, e o devedor principal, não tem incidência do nosso imposto. Arrendamento, então, quando arrenda, também não tem incidência no arrendamento mercantil, né? Propriamente dito. Salvados de sinistro, então a gente lembra lá das situações de operações de seguros, e os salvados de sinistro também estão parados por essa situação. Né? Remessas para depósito fechado dentro do Estado, olha aqui para mim. Então, mandou para o depósito fechado dentro do Estado, do nosso Espírito Santo, lembra? Amparado por não incidência. E a volta do depósito fechado, também amparado por não incidência. Depósito fechado está em outro Estado, já é incidência do tributo. Então, a não incidência é só para operações internas, para remessa para armazenamento. Então, mandou para armazém geral, não incidência. Voltou do armazém geral, não incidência, desde que dentro do Estado do Espírito Santo. Lembrou disso? Guarda para a prova. Volta na telinha. Então, remessa para os templos que recebem doações. Eu mandei, né, um veículo meu, eu tenho uma concessionária de veículo, mandei um veículo para o templo. Está amparado por não incidência do nosso ICMS.
né? Mesmo sendo uma doação, aí tem uma não incidência também quanto o nosso ITCMD. Então, na verdade, tem as duas não incidências, né? Situações relacionadas com serviços, né? Serviços propriamente ditos, mas com gratuidade. Então, também é uma situação específica de não incidência aqui no nosso estado. Importação. As importações, a princípio, numa situação específica aqui no nosso estado, nós temos um amparo por não incidência. Veja, normalmente a importação é tributada, mas numa situação específica aqui no estado, nós temos uma não incidência. E saídas para exportação indireta seria a 16ª. Então, são 15 mais 1. São as 15 impostos de não incidência mais uma saída para exportação. Professor, tem que guardar esses números? Não, eu tenho que guardar as hipóteses. Olha aqui para mim. Não importa você saber que são 10 incidentes e não souber quais são. São 15 situações de aspecto fato tirador, ou 16, perdão, momentos de fato tirador e não saber quais são. São 5 saídas fictas ou presumidas e não saber quais são. Eu preciso conhecer todas elas. Tá certo? Preciso conhecer todas elas. Estou falando o que você tem que estudar na lei do imposto, do ICMS, do Estado do Espírito Santo para passar nessa prova. Vai na telinha, vamos lá. Continuando, benefícios fiscais. Quais são os principais benefícios fiscais aqui no nosso estado? Quais são os principais benefícios fiscais aqui no estado? Isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido. Isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido. Preciso saber todas as hipóteses de redução de base de cálculo, isenção e concessão de crédito presumido aqui no estado? Não, não preciso saber todas as hipóteses disso não, tá? Base de cálculo, cuidado, né? Você tem a base de cálculo valor da operação, tem a base de cálculo preço do serviço, mas tem algumas bases de cálculo que mais caem na prova. Toma cuidado, ó. Quais são as bases de cálculo que mais caem na prova? Professor Tudão, base de cálculo na importação, né? A gente vai fazer uma questãozinha daqui a pouco sobre base de cálculo na importação para você ver o nível que cai em prova. Base de cálculo na substituição tributária, né? Também é uma base de cálculo que aqui no estado pode cair na nossa prova. E as alíquotas? Quais são as alíquotas que nós temos do imposto aqui no nosso estado? A alíquota interna padrão, 17%. Alíquotas que são utilizadas para seletividade, 12% e 25%. Alíquotas interestaduais, 4%, 7% e 12%. Até aqui nós estudamos até o artigo 21 da nossa lei do imposto. Olha aqui para mim. Então, até o artigo 21, queridos, nós temos uma boa parte da matéria já incluída no nosso certame. Tudo isso aí é importante para a prova, tudo isso aí vale a pena você conhecer. Então, até aí, fomos bem, né? A partir daí, a gente vai começar a falar de outros temas que são também relevantes. Os dois temas principais a partir daí são quem são os sujeitos passivos, definição de contribuinte, o responsável tributário aqui no nosso estado e o direito ao crédito. Vamos ver? Vai na telinha. Então, a partir daí, você vai lá nos artigos 27 a 40 da lei e vai falar sobre contribuintes e responsáveis tributários, inclusive os substitutos, né? Responsáveis solidários, tudo isso aí é importante para a prova. Tá bom? Quanto ao local da operação ou da prestação, local da operação ou da prestação. Aí a gente tem uma outra situação que eu considero interessante, porque várias questões, a gente vai fazer uma questão agora há pouco, várias questões práticas têm caído em prova a respeito do local da operação ou prestação, né? E, finalmente, o direito a crédito, olha lá, direito a crédito, artigos 48 ao 51, vai falar sobre vedação, estorno de crédito, transferência de crédito e assim por diante. Até, então, o artigo 51 está a parte principal da matéria, eu considero que 80% da prova do ICMS sai daí, tá? Então, 50 artigos, 80% da prova. Professor Tudão, olha aqui para mim. Eu falo isso, o aluno fica desesperado. Mas tem um monte de outro artigo sobre obrigação acessória, tem artigo sobre cadastro fiscal, tem artigo sobre escrituração de livro, tem artigo sobre documento fiscal. Eu não vou ler isso tudo? Você pode até ler. Até aconselho que leia. Mas não é a parte mais relevante da matéria para efeitos de prova. Como é que você se baseia nisso, professor? É só eu vejo, né? Eu já analiso as questões das provas que já caíram nos últimos concursos. A gente tem aí um banco de dados de mais de 20 anos de prova. E aí a gente vê, olha, cai muito pouca questão aqui de obrigação acessória. A banca não prefere aqui obrigação acessória. Em outras situações ela prefere. Tudo bem?
Então, tem que tomar um certo cuidado. É claro que, dependendo de como vier o edital, se vier alguma novidade, nós vamos colocar aqui na aula para você, tá bom? A gente vai gravar para você, como nós fizemos nos outros concursos. Concurso do Ceará, apareceu um monte... Não, foi um outro concurso, eu não lembro agora qual que foi o estado. Teve um concurso recente que o Estado colocou... foi de Goiás. O Estado colocou um monte de instruções normativas, como que calcula o DIFAL lá, colocou um monte de regrinhas novas ali, que tinham recém saído na prova, né, no edital. E a gente aqui no GRAN, a gente foi lá, gravou para você. O que aconteceu? Caiu na prova umas 6 questões dessa matéria nova, vamos dizer assim. Ou seja, tem coisas que ele coloca expressamente no edital, tipo assim, eu vou cobrar. Beleza. Aquilo salta os olhos de que vai cair na prova. A gente vai lá e se prepara para isso, tá bom? A gente não vai ser surpreendido. A gente vai lá e se prepara anteriormente, com antecedência para isso. Tudo bem? Volta lá na telinha. Então, ó, fechamos até... Então, é como se a gente falasse, se a gente estudar do artigo 1º ao 51 da lei do ICMS, nós matamos 80% das questões da prova de ICMS. Beleza, professor? Beleza, pessoal? Então tá aqui a minha dica para você, resumão a respeito do nosso ICMS aqui no Espírito Santo. Bom, mas quando a gente fala aqui, ó, do processo administrativo tributário, os outros 20% pode ser daqui, né? Dependendo da situação, dependendo do concurso, o pessoal gosta bastante de cobrar a respeito do processo administrativo tributário ou processo tributário administrativo, o PTA, aqui no nosso Espírito Santo. E os artigos são 29 a 154. Olha aqui para mim. Então, não posso, a princípio, ignorar de estudar o processo tributário administrativo? Não posso, né? Até porque boas questões de prova têm caído a respeito desse processo tributário administrativo. Então, o aluno tem que estar atento e alerta a essa situação.